aqui no Capital Entrevista o senador José Medeiros. O senador José Medeiros, eu disse para ele quando ele tinha 2-3 meses de mandato que ele já era o melhor senador para o Mato Grosso. E depois o Congresso em Foco veio lá e repetiu a minha avaliação. O senhor foi considerado o melhor senador para o Mato Grosso agora, recentemente, pelos que fazem a cobertura diária lá do Congresso Nacional. Mas eu quero conversar com o senador José Medeiros sobre o tamanho dessa crise. Que país vai sobrar depois da crise? Porque a política econômica do governo brasileiro é uma política que realmente vai promover uma quebradeira geral nas empresas, uma profunda recessão, um enorme desemprego. Bom dia, senador. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, senador Antero. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu e agradeço pela oportunidade e também agradeço pela menção. Tivemos essa grata surpresa de a semana passada ser agraciado com o prêmio do Congresso em Foco, que é um prêmio que é feito parceria do Grupo Folha, do site UOL, com o Congresso em Foco, que é um site de jornalistas que cobre o Senado, o trabalho do Parlamento Brasileiro, e ficamos entre os 10 melhores ali, o que para Mato Grosso, na verdade, é uma vitória. E assim, fiquei muito contente com esse prêmio e principalmente com Vossa Excelência já tinha antecipado isso e eu agradeço pelo carinho. E já falando sobre essa situação da nossa nação, o clima lá em Brasília hoje é assim, não é se a Dilma vai sair, é quando ela vai sair, né? Porque tá claro para todo mundo que ela perdeu as condições de governabilidade e ela preenche todos aqueles requisitos porque caem os monarcas, porque caem as ditaduras, porque caem os governos, que é a falta de apoio popular, a falta de apoio no legislativo e a economia em frangalhos. Essa é a situação. Pois é, mas ela cometeu crime, porque os que defendem a Dilma dizem o seguinte: ela não vai cair porque não tem crime. Ela cometeu crime porque a alegação dela é que essa pedalada fiscal aconteceu também no governo Lula e no governo do FHC. Na verdade é o seguinte, e já começa falando pela figura do impeachment. O discurso do PT é de que está acontecendo um golpe. Bem, vale lembrar aqui para todos os brasileiros que nos ouvem que o impeachment é um instrumento institucional, constitucional, está na nossa Constituição, e isso é feito para quando um presidente comete crime de responsabilidade. E que os pedidos são mais corriqueiros do que o PT está querendo fazer parecer. Então, parecendo dizer que é a primeira vez que se pede impeachment contra um presidente da República. Não é. De Fernando Collor até Dilma, todos os presidentes tiveram pedidos de impeachment feitos em algum momento do seu governo. O Collor teve início, meio e fim. Lula teve, Fernando Henrique teve, pelo próprio PT, feito pelo que fizeram fora FHC, Itamar teve. Agora, a diferença entre esses pedidos de impeachment de Itamar, de Lula e do Fernando Henrique é que, no caso de Dilma, está comprovado crime de responsabilidade na veia. Não sou eu que estou dizendo, não é a oposição brasileira que está dizendo. Foi um relatório feito por unanimidade pelo Tribunal de Contas da União que disse que ela teve crime de responsabilidade. E não estou falando aqui nem das pedaladas fiscais. Eu estou dizendo da suplementação orçamentária sem autorização do Congresso Nacional. E então essas mágicas, essa reengenharia que ela fez ali ainda está para ser definido que a grande maioria dos juristas entende que é crime de responsabilidade também. Então está sobrando condições legais, condições jurídicas para que a presidente Dilma sofra o processo de impeachment. Aliás, já devia ter sofrido. E por que não sofre? Na verdade, o que a gente sente é que... O que está segurando a Dilma? O que está segurando a Dilma eu sinto que não chegaram ainda a formar, os partidos não conseguiram fazer uma coalizão que leve o Brasil nos próximos 3 anos. Eu sinto que eles estão naquele entendimento. Bom, tirou a Dilma dali e põe o quê? O então presidente Michel Temer vai ter condições de governabilidade? Porque o que eles avaliam é que a crise que a presidente Dilma instalou no país, que é uma crise que eles dizem que é exterior, não é exterior. Essa crise é nossa, é brasileira, é uma feitura do governo Dilma. A crise que houve em 2008 não pode ser confundida como que essa seja extensão daquela, porque o próprio Paul Krugman, que tinha previsto que as derrocadas dos títulos imobiliários norte-americanos que ocasionou aquela mega crise lá, ele disse: o Brasil
é o único que está tranquilo porque saneou o seu sistema financeiro por uma bagatela. Quando o Fernando Henrique fez aquele... Foi aquele negócio do FEX, né? Do Proerd. Do Proerd, dos bancos, né? Exato. Ele fez por em torno de 4 bilhões. Os Estados Unidos precisaram de 3 trilhões para poder sanear o sistema financeiro deles. E o Brasil estava tranquilo, estava protegido. Então, essa crise foi criada por quê? Porque em 2014, querendo se eleger, a presidente Dilma sai da curva normal de endividamento e ela gasta quase 500 bilhões. Isso é a origem da crise, a gênese da crise estava ali. Pois é, e por que o Congresso não tomou iniciativa ainda? Porque o Congresso está muito desgastado, porque o Congresso está desmoralizado, porque o Congresso tem Eduardo Cunha ou porque o PSDB não se une? Olha, parte de tudo. Você citou os ingredientes que formam esse guisado, esse caldeirão que está sustentando Dilma. Parte porque também o governo fez um aparelhamento de todas as instituições, parte pelo fisiologismo de parte do Congresso e também uma certa culpa da oposição que fica flertando ali com um olho no momento e um olho no futuro, porque já era para ter feito. Na verdade, o que foi feito quando o Collor caiu? Colocou-se o Itamar no lugar dele. Mas o Itamar veio com toda uma colisão partidária e praticamente com um primeiro-ministro, que foi o Fernando Henrique. Os partidos conseguiram, as forças políticas conseguiram construir uma coalizão para levar o Brasil até o final do mandato. Nesse momento, o que a gente nota é que não conseguiram fazer isso. E aí cada um fica olhando para o seu umbigo. Eu sinto que o medo hoje, uma construção que estava se fazendo ali é o seguinte, que se nota. Tira-se a Dilma, coloca-se o Temer, coloca-se vamos dizer assim, um primeiro-ministro, um secretário da Fazenda forte, que entenda a economia, que entenda de Brasil, mas que não seja simplesmente um técnico. Esse seria o Serra? Esse seria o Serra, porque ele tem os dois perfis, o perfil técnico e o perfil político, que é o que precisa. Por exemplo, o Joaquim Levy, ele detém os requisitos técnicos para fazer o ajuste que o Brasil precisa, mas falta a ele o estofo político e também tem a retaguarda do governo enfraquecido. Então a ideia era que se fizesse uma coalizão com todos esses ingredientes, mas aí é onde que entra. O próprio PSDB não tem muito interesse de que isso aconteça. A gente sente que setores do PSDB não tem porquê. Aí fortaleceria demais o Serra e aí desequilibraria as forças e ninguém se garante que o Serra seria o próximo candidato, vamos dizer assim, a presidente pelo PSDB. O PMDB a gente sente que está de olho no Serra. E aí essas forças políticas todas com olho em 2018, uns acham que de repente é melhor deixar ela ali enfraquecida, porque aí enfraqueceria o Lula também e coisa, mas o grande desgaste disso é que o país está parado. Que ela enfraquecida, o Brasil também fica enfraquecido. O Brasil se arrebenta. Esse que é o resumo da ópera. Se começar o processo do impeachment, o impeachment passa no Senado? Eu tenho dúvidas hoje. Se passaria. Eu penso que teria que ter mais eu sinto dizer isso aqui, mas eu temo que a situação tenha que piorar um pouco para que o impeachment aconteça. Por quê? Quem que segura a Dilma hoje no Senado? Renan Calheiros? Hoje, infelizmente, eu sinto que a presidência do Senado tem dado muita sustentabilidade para o Planalto. No Senado passa aquela história do acordão com o Procurador-Geral da República, do Rodrigo Janot, porque depois que o Rodrigo Janot foi reindicado, ele não fez absolutamente nada em desfavor do Renan Calheiros. E, surpreendentemente, na última semana, na revista Veja, ele está lutando ardorosamente para não aceitar a delação premiada do Nestor Severo e do Renato Duque, o que mostra assim uma tabelinha espetacular entre a Procuradoria da República e o interesse do governo Dilma. Olha, eu fiz até um pronunciamento no plenário e falei que o procurador Janot, ele precisava cumprir o que disse na sabatina, porque ele vendeu uma coisa na sabatina e isso acabou não acontecendo quando ele assumiu o cargo. Ele disse que pau que dava em Chico, dava em Francisco. E a gente nota que
que as atitudes dele não tá sendo dessa forma. O próprio ministro do STF, em determinado momento, disse que ele precisa agir como procurador e não como advogado da presidente da República. Então, esses acordos, obviamente saiu esses comentários todos na imprensa, lá nos corredores, e nos preocupa a situação porque você fez a análise correta. Aliás, eu não tinha ouvido ninguém da imprensa ainda fazer essa constatação, mas a gente sente isso. Teve um Rodrigo Janot antes da condução do cargo e um Rodrigo Janot pós-condução do cargo. Então, acaba dando margem para essas ilações, sim. Agora vamos voltar um pouco para a política local. Até pouco tempo, da última vez que eu entrevistei, você estava debatendo se iria ou não para o PSD. Resolveu ficar no PPS? Vai organizar o PPS? Na verdade, na verdade, ali foi mais um debate da imprensa mesmo, e eu recebi convites desses partidos, né? Então, um dia estava no PMDB, outro dia no PR, outro dia no PL, então, que estava para ser criado. Mas nesse primeiro momento, eu resolvi focar realmente na condução do mandato. É um desafio muito grande substituir um parlamentar da envergadura de Pedro Táxi. Fez um mandato relevante, é uma figura nacional, tanto que se elegeu a governador. E eu, como não tinha participado, não tinha tido uma atuação parlamentar, não tinha tido nenhum mandato, não dava para fazer política partidária e também o mandato. Eu hoje estou focado totalmente no mandato, e qualquer pensamento partidário seria só pro ano que vem mesmo. Nesse momento não estou focado nisso. O senador já tem a garantia de que pode ir para qualquer partido, né? Correto. E qual é o seu projeto político? É ser novamente candidato à reeleição? Em função do bom trabalho que vem fazendo no Senado? Na verdade, eu sou candidato, e isso aqui não parece conversa de político, mas na verdade eu sou candidato e estou focado muito em fazer o melhor mandato possível, porque eu creio que a candidatura a algum cargo vai ser consequência desse trabalho que fizer lá. Assim, nesse momento estou totalmente focado em poder orgulhar os matogrossenses, em poder fazer um trabalho que dê de relevância, que possa orgulhar a cada matogrossense que votou em Pedro Táxi e que me mandou ali para o Senado. Senador Medeiros, muito obrigado pela sua entrevista e sucesso lá em Brasília. Para mim, pessoalmente, o grande sucesso vai ser no dia que vocês anunciarem que o Brasil está livre do PT e da Dilma. Olha, não tenho dúvida, e como houve aquela profecia, eu espero que essa se cumpra também, porque vai ser para o bem do Brasil. Muito obrigado. Tá, entrevistei aqui o senador José Medeiros, nós vamos ao intervalo e voltamos. Continue na capital. Voltamos já.